Boa noite a todos, senhoras e senhores presentes. Vamos dar início a esta audiência pública da Comissão de Saúde e Assistência Social para debater o tema do projeto de lei 153/2017, que dispõe sobre a criação da comunidade terapêutica para dependentes de drogas no âmbito do município de Osasco, conforme minha solicitação, autor desta propositura. Quero cumprimentar todo o público presente, todas as autoridades que estão presentes, que eu cumprimento aqui naqueles que estão compondo a mesa, mas que todos sintam-se cumprimentados. Em alguns minutos nós vamos ler aqui e saudar a presença de todos, mas eu quero cumprimentar a doutora Simone, secretária adjunta da Saúde da nossa cidade, Cláudio Piteri, nosso secretário de Assistência e Promoção Social na nossa cidade, vereadora Ana Paula Rossi, que vai estar nos secretariando nos trabalhos aqui, e o Rodrigo, mais conhecido como Gancinho, secretário adjunto da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão na nossa cidade. Sejam todos bem-vindos, todos que estão hoje aqui nessa plateia, muito bem representada, e quero cumprimentar aqueles que nos assistem também pela TV Câmara, que nos assistem pela internet, saudar aqui a vereadora Lúcia da Saúde, que está aqui presente também, e eu já saudei os presentes, mesmo assim passo a minha secretária, convido a secretária para que possa estar dando sequência aqui, anunciando a composição da mesa e dando sequência aos trabalhos. Aqui compondo a mesa diretora dos trabalhos, eu, Ana Paula, como secretária, o vereador Daniel Matias como presidente, a doutora Simone, representando o secretário de Saúde do município, o secretário de Assistência Social, Cláudio Piteri, e o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, o Rodrigo Gancinho. Agora, o presidente vai fazer a leitura dos vereadores que compõem a Comissão de Saúde e Assistência Social. Essa audiência pública está proposta pela Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, que é presidido pelo vereador Paulo César Dias, que é o Pelé da Cândida, relator Valdenir Luiz, que é Unida Pizzaria, doutor Elisandro Lindoso como membro, a vereadora Lúcia da Saúde como membro, e o vereador Reginaldo Oliveira, o Didi, que também é membro dessa comissão. Solicito à senhora secretária que anuncie a presença dos senhores vereadores na lista de presença e que todos possam tomar os seus lugares, que possa, não sei se tem justificativa também, vereadora, se tiver, que possa fazer a leitura nesse momento também. Presentes os vereadores Lúcia da Saúde, Batista da Comunidade e também o vereador Rogério Santos. Recebemos, senhor presidente, alguns ofícios justificando a ausência. Ofício CMO Gabinete 0376/2019, à Comissão de Saúde e Assistência Social. Pelo presente, informo que, infelizmente, não comparecerei à audiência pública que trata da PL número 153/2017, criação da comunidade terapêutica para dependentes de drogas, por compromissos pré-agendados. Nesta oportunidade, apresento os votos de pleno respeito, sendo este tema de suma importância. Atenciosamente, assina Ribamar Antônio da Silva, vereador, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Ofício número 140/2019. Excelentíssimo senhor Dr. Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco.
Prezado presidente, conforme convite recebido em meu gabinete, convidando para participar de audiência pública proposta pela Comissão de Saúde e Assistência Social, com a finalidade de debater e refletir sobre o PL número 153/2017, que cria a comunidade terapêutica para dependentes de drogas no âmbito do município de Osasco, a ser realizada na data de 29 de abril de 2019, às 19 horas, por solicitação do nobre vereador Daniel Matias, no plenário Tiradentes, informo que, por motivos de compromissos agendados anteriormente, infelizmente não poderei comparecer, deixando os meus sinceros cumprimentos a todos presentes. Cordialmente, Alex Sandro de Souza Sá. Alex Sá, vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Osasco. Ofício número 84/2019, ao excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor, é com grande satisfação que recebi o convite para participar da audiência pública para debater sobre o projeto de lei número 153/2017, que trata da criação da comunidade terapêutica para dependentes de drogas. Contudo, apresento minha justificativa de ausência devido a compromissos assumidos anteriormente, mas aproveito para parabenizar a iniciativa do vereador propositor desta audiência pública, aos vereadores presentes e estendo meus cumprimentos aos demais presentes. Cordialmente, Ricardo Silva, vereador. Essas são as correspondências recebidas, senhor presidente. Vereadora, solicito que anuncie a ficha, faça a leitura da ficha de presença de todos os demais do público e autoridades presentes e que todos já se sintam cumprimentados e participantes desta mesa. Nós já agradecemos a presença de todos. Vamos aos anúncios das presenças. Magela, representando o comandante da Guarda Civil Municipal de Osasco, ele que é coordenador adjunto da Ronda Escolar. Marinalva Sateles, psicóloga. Camila Costa dos Santos, professora. Fabiana da Silva, estudante. Reginaldo dos Corvos Motoclube. André Alves dos Reis. Gustavo da Silva, autônomo. Alexandre Pinheiro Fontes, dos Corvos MC, é integrante. O José Roberto Pérez, mais conhecido como Cigano, ele que é o presidente dos Corvos Motoclube. Darlon Rocha de Oliveira, diretor da OAB de Osasco. Marilena Lima, coordenação do Centro de Referência em Direitos Humanos da Secretaria de Assistência Social. Davi Prado da Costa, motorista. Emerson Maciel, pastor da MCB. Érica Rodrigues Alexandre Prado, cabeleireira. Eliezer José Teodoro. Jaine Amorina, assistente social. Vanessa Gentili, advogada. Matheus Henrique Naves de Andrade. Suzete Souza Franco, diretora de média complexidade da Secretaria de Saúde. Claudete Cristina Lopes, gestora da Policlínica Zona Norte. Kátia Isikawa de Souza Barreto, coordenadora da FEBRACT. Luci Bernardes Caldeira, ela representa a Sagrada Família Recuperação de Vargem Grande Paulista, terapeuta familiar sistêmica. Glória Paula Sobral Fernandes, técnica pedagógica da Secretaria de Educação. Maria José dos Santos Oliveira, supervisora de ensino da Diretoria Regional de Ensino. Linete Teruel, é supervisora de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Osasco. Robson Lima, microempreendedor. Márcio Alves de Oliveira, vice-presidente do Compod. Rosana Terrabuio Marques, técnica de agravo de violência da Secretaria de Saúde. Thaís Assunção Monteiro, diretora do Departamento de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Indústria e Comércio. Luiz de Lima Gomes, Sagrada Família RI Social, aí é a psicóloga e responsável pela clínica, Ada Carlos. Rita de Cássia Ferreira Silva, também da Sagrada Família, enfermeira responsável, técnica. Maria Geralda
da Sagrada Família, também psicóloga. Patrícia de Paula Coutinho, investigadora de polícia. Graziele Indinato, assessora da Secretaria de Saúde. Geraldo Magela, já foi falado aqui, tá? Novamente está repetido. Sheila de Jesus Fonseca Santos, presidente da AMPM. Claudino Alves Ribeiro, do Compod, secretário. Carlos Henrique Rodrigues Pereira. Miguel Teixeira Neto, médico, que é também um dos palestrantes. Esther Neves da Silva. Fabiola Bonfá, assistente social, Instituto Elos. Adriana da Mota Góes, projeto Sim, Eu Acredito, é a coordenadora. Juvencio Assis, conselheiro tutelar de Osasco. Renata Ladeira Moreira. Ednilson Santos de Oliveira, presidente da Comissão de Prevenção do Compod. Sueli Darque de Azevedo, supervisora de ensino. Sérgio Sateles. Everson Remede, gestor. Obrigada. Edilene Marques, secretária. Edson, que é coordenador também do Elos. Edilene Marques, acho que eu já falei, inclusive. Renato Freitas Marques. Márcia Vaz, gestora pública. Emily, diretora de escola. Maria Adriana, representando o vereador Josias da Juco, é uma assessora do vereador Josias. José Aparecido N. da Silva. Também o doutor Mirael, representando o vereador Batista. Obrigado pela presença de todos. Sintam-se todos cumprimentados, inclusive aqueles que não foram citados aqui. Com certeza, alguns acabam passando e a recepção não consegue pegar o nome de vocês. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura dos ofícios das comissões. Ofício 16/2019. Osasco, 9 de abril de 2019. Ofício Comissões número 16/2019. Ao excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública no dia 29 de abril de 2019, às 19 horas, no plenário Tiradentes, pela Comissão de Saúde e Assistência Social, sobre o tema Projeto de Lei 153/2017, que dispõe sobre a criação da comunidade terapêutica para dependentes de drogas no âmbito do município de Osasco. De acordo com o ofício número 255/2019, GV, de 5 de abril de 2019, de iniciativa do vereador Daniel Matias da Silva e autor da propositura. Assim, solicito para a realização do evento convocação de funcionários para serviços de coordenação da audiência, recepção, confecção de ficha, livro de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado convite através do e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, Paulo César Dias dos Reis, presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social. Obrigado, nobre secretária Ana Paula. Informamos que esta audiência está sendo transmitida pela TV Câmara, ao vivo pelos canais digitais 7 da NET, pelo canal 3 da Megabyte Telecom e pelo site da Câmara Municipal de Osasco e também nas redes sociais. E nos próximos dias, todo o conteúdo também estará disponível no canal da Câmara no YouTube. O público presente poderá participar retirando fichas e formulários na recepção para que possam depois fazer perguntas que, na medida quando encerrarmos aqui as palestras, poderão ser respondidas. Aquelas que nós não conseguimos responder aqui por conta do tempo, depois nós iremos responder por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp. Tá? E nós vamos estar, neste momento,
debatendo o tema, e eu devolvo para a secretária para que ela possa dar continuidade. Obrigada. Eu convido o senhor vereador Daniel Matias, autor da propositura desta audiência, para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição por 10 minutos. Quero cumprimentar mais uma vez, agora aqui na tribuna, cumprimentar aqueles que nos assistem pela TV Câmara, todo o público presente, os nobres vereadores, secretários adjuntos. E eu quero apenas fazer um cumprimento especial à minha esposa, que hoje está aqui presente nessa sessão, e eu tenho a honra de tê-la participando aqui conosco também, a Bia. Fabiana, mas para os íntimos, e todos podem ser íntimos e chamá-la de Bia. O objetivo principal, eu não vou ocupar todo o tempo, até porque quero aproveitar o máximo dos nossos palestrantes, convidados, que têm um conteúdo muito importante para nos passar nesta noite, mas o objetivo é que, a partir desta discussão e desse projeto que está aqui na casa, para que possa entrar em pauta de votação nos próximos dias, ele não está ainda concluído, deixar claro que ainda cabem emendas a partir dessa discussão, e nós estamos avaliando todas essas as opiniões que estão chegando para nós, e o objetivo principal é que, a partir deste momento e dessa discussão aqui na Câmara, nós possamos despertar essa discussão dentro do nosso município. Nós temos, de certa forma, até um problema com vício de iniciativa, uma vez que esse projeto onera os cofres públicos, tem que ter previsão orçamentária, e nós não podemos direcionar esse projeto de forma que ele possa impactar as finanças do município, uma vez que o Legislativo não pode ordenar despesas ao município. Então, nós observamos e temos ciência disso, e o objetivo é que, a partir dessa discussão e depois da votação do projeto, nós possamos oficializar, por intermédio de indicação, à Prefeitura, diante de todos os debates e todas as discussões que foram feitas aqui, inclusive esse assunto está sendo também debatido dentro do Compod, que está aqui representado também, e o objetivo é que a Prefeitura possa oferecer esse serviço à população de centros terapêuticos, e principalmente não tendo condições, e nós temos a consciência de que esse tipo de serviço onera os cofres públicos e, às vezes, tem um custo muito alto, mas, ao mesmo tempo, nós vemos que existem entidades que exercem esse tipo de atividade e que, na sua maioria, têm muita dificuldade para se manterem. Ou seja, elas se mantêm com doações, e alguns dias atrás nós recebemos uma entidade aqui da nossa cidade que foi fechada pela vigilância sanitária porque não cumpria todos os requisitos para que pudesse estar aberta. E nós, quanto legisladores, não temos o que fazer nesse sentido, porque, de fato, a legislação tem que ser cumprida. E, uma vez que a entidade não cumpre com as regras, ela não pode ser mantida. E nós sabemos que essa é a realidade de muitos que preferem, às vezes, se manter na clandestinidade, porque querem fazer o serviço, querem auxiliar. Temos muitas entidades que, preocupadas com essa demanda, se dispõem a fazer o serviço e, às vezes, não pode ser reconhecida. Na sua maioria, trabalha até na clandestinidade. Então, o objetivo é trazer a discussão, que nós possamos, através do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, criarmos todo o protocolo, toda a sistemática de como poderá ser cadastrada, por exemplo, entidades dentro da nossa cidade, e que depois o município possa conveniar essas entidades, disponibilizando vagas sociais para a população, e que o município possa ajudar, né, por cada interno que vão estar dentro desses centros terapêuticos, e assim é uma forma de nós conseguirmos fazer com que as entidades se legalizem dentro do município, para que elas possam buscar esse reconhecimento e depois, como desdobramento, que elas possam também receber fazer um convênio com a Prefeitura, estarem habilitadas a fazerem um convênio com a Prefeitura, e aí depois nós vamos discutir
se deve ser pela Secretaria de Saúde ou se pela Secretaria de Assistência e Promoção Social, mas que nós possamos criar, né, a partir dessa discussão, um mecanismo, um formato para que nós possamos, de fato, reconhecer essas entidades, que elas possam estar legalizadas dentro do nosso município e que o município também possa ofertar vagas à sociedade a partir de convênios que possam ser firmados com essas entidades. Nós sabemos que ela é apenas um dos eixos importantes nessa organização que nós precisamos desenvolver dentro do nosso município, de políticas do combate e prevenção às drogas, mas que nós entendemos e reconhecemos todos os demais departamentos da nossa prefeitura que já atuam nesse sentido, e o centro terapêutico viria para somar como serviço dentro do município e que nós pudéssemos, a partir desse entendimento, dessas discussões, nos organizarmos para ofertar essas vagas à nossa população. Todos nós temos conhecimento, todos nós temos alguém muito próximo que sofre com a dependência química, que sofre com a dependência das drogas, seja elas lícitas ou ilícitas. Eu diria que as lícitas são o nosso maior problema, ou seja, que é aquela droga que a pessoa está habilitada a comprar e, infelizmente, tem causado muitos danos à família, muitos danos à nossa sociedade, e nós precisamos agir com responsabilidade nesse momento e criar políticas públicas que possam somar no combate, na prevenção e na recuperação dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que nós, como poder público, quanto entidades que estão aqui representadas, possamos dar uma resposta à nossa sociedade, dando o melhor de nós e criando políticas públicas que possam atender a esse público. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença de todos que vão estar aqui fazendo uso da tribuna, e para otimizar o tempo, eu retorno a palavra à secretária para que possa dar sequência aos trabalhos. Muito obrigado. Registrar também a presença do senhor Erivaldo Leal de Carvalho, presidente da URGEM, Urgência Missionária, também do Mauro Carvalho, diretor da URGEM, Marcos Paulo da Rocha Lopes Silva, também diretor da URGEM, e Júnior Ribeiro, diretor de esportes da Prefeitura Municipal de Osasco. Terezinha Maria dos Santos e Maria José Silva, assessoras representando o vereador Mário Luiz Guide, Alessandro Bernardo Cassimiro, Vanessa Menezes, pastora da MCB, Robson João Magalhães Menezes, pastor da MCB, Luísa Ivana da Silva, presidente do CMS, Epifânio Pereira da Silva, pastor, Antônio Costa, psicanalista, Fábio Hermelino Silva, motorista, Diego Santos, auxiliar financeiro. Então, agora daremos início à participação dos palestrantes da noite. E eu convido o senhor Miguel Teixeira dos Santos Neto, Saúde e Compode, médico da Estratégia de Saúde da Família, mestre em Farmacologia e doutorado em Saúde Coletiva da Unifesp, atualmente ocupa a coordenação de atenção básica do município de Osasco e médico da Estratégia de Saúde da Família da SPDM São Paulo. Médico da Casa de Recuperação Maranata, Rio de Janeiro. O senhor pode fazer uso da palavra, eu coloco a tribuna à sua inteira disposição por 10 minutos. Boa noite a todos. Boa noite. Onde que faz a apresentação? Pode falar? Tem uma apresentação. Pedir aos componentes da mesa que possam se portar ao lado para que possamos todos acompanhar a apresentação no telão.
Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao município de Osasco por ter me acolhido, né? Eu venho do Rio de Janeiro, sou carioca e estou morando agora aqui em Osasco. E de todas as pessoas também quero agradecer à Secretaria de Saúde, que me abraçou, que me acolheu, na figura da doutora Simone, né? Quero agradecer na figura da doutora Suzete, que também me acolheu bastante aqui nessa cidade. E também quero agradecer aos membros do Compod, que me deu a oportunidade de pôr em prática algumas das minhas teorias e dos meus estudos que eu venho feito sistematicamente em dependência química. Então, eu trouxe para vocês uma apresentação, vai ser super rápido, sobre tratamento e recuperação de usuário de álcool e drogas. Como a sociedade pode ajudar, né? Então, eu acho que é o momento da gente fazer uma reflexão de como nós, sociedade civil, sociedade militar, todos nós, poderíamos estar ajudando pessoas que sofrem, que têm um sofrimento mental por conta do uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, só para a gente situar com relação ao tema, o que é dependência de álcool e outras drogas? A dependência é um uso continuado, onde leva o transtorno e leva à alteração do seu estado funcional. A dependência também ela pode ser acompanhada de abuso de drogas, onde o indivíduo fica vulnerável a determinadas situações, principalmente situações de risco, como violência, prostituição, exposição às doenças sexualmente transmissíveis, né, que pode levar, sim, a intoxicações, né? Às vezes a pessoa pode fazer uso abusivo de tal forma que leva ao que a gente chama beber em binde ou usar drogas em binde. Binde significa uma quantidade de drogas muito elevada, além daquela quantidade que não traz intoxicação. Então, drogas também podem causar intoxicação. No momento que o indivíduo começa a tentar diminuir o consumo ou parar o consumo, ele entra num quadro sindrômico chamado de síndrome de abstinência. Então, esse é um quadro clínico bastante importante, bastante... É uma tragédia mesmo do indivíduo, causa vários transtornos e vários sintomas negativos. E algumas pessoas podem desenvolver tolerância, ou seja, ele começa a usar drogas cada vez em maiores quantidades e maiores doses. E, além de tudo isso que o indivíduo cria como um transtorno de uso abusivo de drogas, nós temos a codependência. A codependência é uma outra situação onde a família também acaba se envolvendo com todo esse processo, né? Então, cria-se também a codependência. E o uso e abuso de drogas, na verdade, é um contínuo, né? O indivíduo, geralmente, ele costuma fazer uso abusivo de drogas, faz uso experimental, muitas das vezes no início da juventude, uso esporádico e o uso pesado e o uso abusivo. Então, para ele chegar ao não uso, à dependência, é um delta-T, é um tempo que ele leva, né, de uso experimental, muitas das vezes, a dependência, mas o que hoje a sociedade sofre bastante é com o uso abusivo. É no uso abusivo que muitos jovens e muitos adultos jovens se põem em risco, como, por exemplo, a violência, as sexualidades fora de controle, exposição às doenças sexualmente transmissíveis, enfim, uma série de vulnerabilidades são colocadas aqui no uso abusivo. A dependência, ela se estabelece com um delta-T maior, né? A dependência, ela é uma doença que vai acometer o indivíduo à medida que esse uso abusivo for sendo praticamente estabelecido. Existem alguns trabalhos, e a partir de 2002, Wagner e Anthony mostram para a gente que alguns estudos, algumas drogas podem levar a outras drogas. Então, o uso, por exemplo, do tabaco, ele demonstrou, através de estudos
através de estudos experimentais, que o uso do tabaco pode levar, sim, ao uso, por exemplo, da cocaína. Então, ele pode ficar exposto à maconha. Uma vez que ele é exposto à maconha, existe a probabilidade dele usar a maconha, e no uso da maconha, existe a probabilidade de também ficar exposto à cocaína, e existe um risco elevado de 19 vezes mais chances dele usar cocaína. E o DSM-5, que eles nos norteiam com o uso, no transtorno de uso de drogas, nós vamos desenvolver 2 tipos de transtornos. O transtornos por consumo de substâncias, levando-nos aí a alterações psicodélicas, alterações do estado mental do indivíduo, alterações do comportamento, e transtornos induzidos por essas substâncias. Bom, quando a gente fala de epidemiologia de drogas, de uso de drogas, fica bem complexo, porque para a gente falar de se aumentou ou diminuiu o consumo de drogas, é necessário a gente ver a prevalência de uso na vida, no ano, no mês, da frequência, pesado, abusivo. E o CEBRID vem sistematicamente fazendo esses levantamentos. E o último levantamento do CEBRID de 2010 vem mostrando que a maior quantidade, a droga de maior consumo que vem aumentando ano a ano é o uso abusivo de álcool. E as outras drogas vêm sendo diminuídas em menor proporção com relação ao uso de álcool. Então, epidemiologicamente, tanto para estudantes, o álcool continua sendo a droga mais consumida entre adolescentes, e para esses indivíduos que desenvolvem tanto o uso abusivo quanto a dependência, existe algum setting de intervenção, de tratamento. Um deles é as unidades básicas de saúde, que é a porta de entrada para muitos desses usuários, os prontos-socorros, para aqueles casos onde o indivíduo se intoxica com o uso de determinadas drogas, tratamento ambulatorial, o CAPS-AD, que são os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que são settings especializados em álcool e drogas, hospitais gerais, moradias assistidas para dependentes químicos, hospitais dias, comunidades terapêuticas e acompanhamento terapêutico. E eu quero falar um pouco dos princípios do tratamento do NAIDA, que ele diz que o tratamento ele tem que ser feito de várias formas. Não existe uma única forma para se tratar um usuário de álcool e drogas. Então, não há um único tratamento. Quer dizer, não é só o CAPS-AD, não é só a comunidade terapêutica, não é só o tratamento ambulatorial. Tem que existir vários tratamentos adequados a esses indivíduos. E aí, a saúde, ela tem como base as unidades básicas de saúde, o hospital geral e intervenção breve. As comunidades terapêuticas, elas são importantes cenários para o usuário de álcool e drogas. Eu defendo bastante as comunidades terapêuticas, porque eu já venho trabalhando e venho sistematicamente nessa proposta de comunidade terapêutica. E elas são ambientes de internação especializada, quer dizer, existem alguns indivíduos que são elegíveis para tratamento. Quer dizer, eu não posso generalizar todos, nem todo mundo é elegível. Eu tenho pacientes que podem ser tratados ambulatorialmente, mas tenho pacientes que devem ser tratados em comunidades terapêuticas. Então, essas comunidades terapêuticas eles estão presentes em mais de 60 países, quer dizer, não é uma coisa só do Brasil, ela é ampla, ela é universal. Os programas de tratamento são estruturados e o objetivo principal é a obtenção de abstinência em local protegido. Quer dizer, tem alguns indivíduos que não conseguem ficar abstêmicos em casa ou na comunidade. Ele precisa se retirar, passar um tempo nesses locais e ir se readaptando ao longo desse tempo. A gente tem alguns estudos que mostram que quanto mais tempo o indivíduo fica abstêmico, melhor é o ganho social, o ganho intelectual, menos perdas ele vai ter. Existem vários trabalhos apontando para isso. Então, o objetivo das comunidades terapêuticas é tratar o indivíduo como um todo, objetivando a sua recuperação, transformando positivamente seu estilo de vida e sua identidade pessoal.
Então, aqui são os objetivos e metas do tratamento, né? Então, uma das grandes importâncias é a prevenção da recaída, que são trabalhos, entrevistas motivacionais, trabalhos em grupos, terapia comunitária, enfim, um conjunto terapêutico deve ser aplicado a esse indivíduo para que ele possa retornar à sociedade. A admissão, ela sempre tem que ser voluntária, tem que existir alguns critérios, esses critérios não são rígidos, eles são extremamente plásticos, dependendo de cada comunidade terapêutica. Deve existir um contrato social, deve fazer entrevista motivacional para saber se aquele indivíduo ele está em período de ação, ou seja, ele está disposto a parar de usar aquele determinada substância psicoativa, e a duração ela deve ser de acordo com as comunidades terapêuticas propõem. Né? Tem uns que dizem 3 meses, outras 9 meses. Eu trabalho numa que são 9 meses de recuperação, porque tem um insight psicológico aí de renovação. Enfim, e a participação familiar, ela também é extremamente relevante, né? Não adianta a gente só tratar o indivíduo, se não tratar a família, essa família que está totalmente disfuncional. E a prevenção, claro, ela deve estar presente em todos os âmbitos, e aí as ações em escolas são importantes, o programa Saúde Escolar, que o município agora está aderido, e treinamento dos professores. A reabilitação e a reinserção social depende de várias intervenções, assistência muito importante, orientação para o trabalho, inclusive para aquelas pessoas que pararam de estudar, que têm dificuldade de aprendizado, que houve perdas cognitivas, temos que ter olhar para essas pessoas, né, também, e a capacitação e orientação pedagógica dessas pessoas. Portanto, né, aqui está a bibliografia, né? Nada disso que eu falei não é documentado, não é da minha cabeça, tem uma bibliografia que respalda todo esse fundamento que eu falei, então deixo à disposição para a discussão, as perguntas, né? O tempo é curto, mas muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Miguel. Eu sei que o nosso tempo realmente é curto, com um assunto tão extenso para que possa ser explanado, mas as reuniões do Compod estão acontecendo na nossa cidade para que possamos estender, e lá a gente tem um pouco mais de tempo para tratar das ações nesse sentido, mas suas palavras são de muita contribuição para o tema aqui. Secretária, proceda a chamada da próxima palestrante, por favor. Em seguida, convido a senhora Kátia Ishikawa de Souza Barreto, graduada em Ciências Sociais pela Unesp, especialização em Psicopedagogia Clínica Institucional pelo Centro Universitário Barão de Mauá, São Paulo, coordenadora operacional responsável pela operação do convênio FEBRACT, Programa Recomeço, para que faça uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição por 10 minutos. Boa noite a todos. Acho que a gente vai precisar de novo. Vamos nos deslocar novamente aqui. Até que se organizem. Meu nome é Kátia. Eu estou hoje, atualmente como coordenadora na FEBRACT, mais específico nas ações do Programa Recomeço. O Programa Recomeço é uma política estadual de enfrentamento ao uso de crack, que está vigente desde o final de 2013. Então, hoje eu vim aqui contribuir um pouco sobre comunidade terapêutica. O doutor já deu um respaldo, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala em comunidade terapêutica, um dos maiores teóricos é o professor George de Leon, ele é dos Estados Unidos, e ele fala que a comunidade terapêutica é uma sofisticada modalidade de serviços humanos, como evidencia a gama de seus serviços e a diversidade da população atendida. Ele também fala que a abordagem básica na CT ela se dá pela convivência entre os pares e foi ampliada para a inclusão de inúmeros serviços vinculados à família, educação, formação vocacional. Então, a gente tem que entender a comunidade terapêutica, acho que tem um histórico aqui,
ela vem de uma origem associada aos grupos de ajuda. Então, a gente tem, em 1935, o surgimento do AA nos Estados Unidos. Em 1949, o primeiro modelo de comunidade, que foi o de Minnesota. Em 1954, o surgimento do NA, Narcóticos Anônimos, também nos Estados Unidos. Em 1959, outro modelo de comunidade terapêutica, Synanon. Em 1963, o Daytop Village, também nos Estados Unidos. Em 1969, o Projeto Ombre. Então, a gente vem com a comunidade terapêutica. Ela surge como, inicialmente, uma forma, juntamente com os programas de ajuda, para tentar, os grupos de ajuda, para tentar fazer esse manejo com relação ao tratamento de álcool e drogas. Ela vem para o público masculino, inicialmente, e depois foi ampliando para os públicos femininos e para os públicos de adolescente. E aí começa no final da década de 50 nos Estados Unidos e ela vai ampliando. Então, ela vai ramificando, indo para a Europa e depois chega no Brasil a primeira modalidade, o Instituto Padre Haroldo, hoje, lá em Campinas. E aí, nesse panorama histórico das CTs, a gente tem, em 88, a Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas e, em 1990, a criação da FEBRACT. A FEBRACT é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Então, o que acontece? A gente vem, desde o final da década de 50, com um crescente muito forte de comunidades terapêuticas, de organizações que fazem todo o processo de acolhimento para dependente químico. Quando ela chega no Brasil, de 78 até o surgimento da FEBRACT, houve um boom dessas organizações que elas iam surgindo e emergindo sem uma normatização técnica. Foi quando o Padre Haroldo e o professor Saulo pensaram em vamos criar uma federação que dê a condição de capacitar esses profissionais. Aí a gente vai falar um pouquinho de legislação de CT. A gente tem aqui, hoje, que foi criada em 2011, a RDC 29, é a legislação base para o surgimento da comunidade terapêutica, do processo de legislação de legalidade dessas comunidades. Quando o vereador fala que tem muitas organizações que não estão legalmente constituídas, é que elas não conseguiram ainda ter o alvará da vigilância para o seu funcionamento. Então, isso é o pressuposto, é a base de todo o processo inicial, porque a gente consegue apenas fazer um trabalho legitimado quando a gente tem os órgãos públicos nos legalizando. Então, isso é fundamental. Quando eu cheguei aqui, perguntei para o vereador quantas comunidades a gente tem em Osasco. Não se sabe ainda, e acho que já fica a discussão para o Compod já começar a pensar quanto é que tem nesse município. Em 2011, a gente tem a portaria 3088, que fala das modalidades dos serviços residenciais, e aqui inclui a comunidade terapêutica no âmbito da saúde. Em 2012, a portaria 131, que institui incentivo financeiro do custeio para os serviços de atenção ao regime residencial. Em 2013, aqui, particularmente para o Estado de São Paulo, a resolução SS 127, que vai falar como tem que ser a estrutura da comunidade terapêutica. Em 2015, a resolução CONAD é uma resolução federal que vem falar como deve funcionar as atividades. Então, a gente tem, em 2011, falando sobre a estrutura e um pouco mais geral sobre a funcionalidade da comunidade terapêutica, e, em 2015, sobre a forma, as atividades, o projeto terapêutico. E aí, em 2017, 2 resoluções mais no âmbito do programa Recomeço. Quando a gente fala de comunidades terapêuticas, tem muita gente que fala que comunidade terapêutica é um serviço que cerceia os direitos, que não garante direitos humanos para as pessoas que estão lá acolhidas. E aí a gente vem aqui e fala que não, né? A gente tem códigos e resoluções que respaldam a atenção ao cuidado das comunidades. Em 95, temos a primeira criação do Código de Ética da FEBRACT, que fala que o trabalho nas CTs ele deve ser baseado no respeito e a dignidade humana. E, em 2011, lá na RDC 29, a gente tem que o cuidado, toda atividade deve ser pautada no cuidado com o bem-estar físico e psíquico da pessoa e a observância dos direitos à cidadania.
E, em 2017, a gente fala que todas as práticas devem nortear as ações e a qualidade de seus atendimentos com base nos princípios dos direitos humanos e na humanização do cuidado. Quando a gente fala de comunidade terapêutica, o que é? Qual que é a caracterização metodológica? Ela tem um método. Comunidade terapêutica não é um lugar, a chácara ou a casa, mas é um método. E ele tem, por sua característica, acolhimento voluntário, é a característica basal de uma comunidade terapêutica. Se ele faz qualquer tipo de acolhimento involuntário, quando o usuário não quer, ou então quando, por compulsório, o juiz manda internar, ele já não é mais comunidade terapêutica, porque comunidade terapêutica, acolhimento voluntário. Ela tem critérios de admissão, readmissão e permanência definidos. Então, a gente pode ter comunidades com um programa, como o doutor falou, de 3, 6, 9 meses, mas tem que entender que é um projeto metodológico para cada indivíduo. Então, a gente fala muito em pensar a pessoa como única. Como a gente costuma falar na FEBRACT, da mesma forma que essa mão não é igual a essa, comunidade terapêutica não é uma receita de bolo que serve para todas as pessoas. Tem o João, que precisa de um certo tipo de manejo, e tem o José, que é totalmente diferente, e pensar quais foram as substâncias, as drogas de uso. São realidades diferentes. E aqui, a interrupção do acolhimento, ela pode ser feita a qualquer momento. Então, é outra característica da comunidade. É baseada num modelo psicossocial. Aqui também, como um elemento terapêutico, a convivência entre os pares. Pensado também a reabilitação física e psicológica. E aqui a reinserção social. Quando a gente pensa, o doutor falou sobre os objetivos da comunidade terapêutica, quando a gente pensa em comunidade terapêutica, a gente fala o objetivo maior é a reinserção social. Por quê? Porque deixar uma pessoa sem usar droga é fácil. Você tranca ela 3, 4, 6, 7 meses num lugar, não oferece droga, ela não usa. Mas permitir que ela desenvolva manejos, estratégias, para que, quando ela saia desse processo terapêutico, dentro da CT, ela possa falar não. Aí que está o X da questão. Então, comunidade terapêutica, a gente precisa pensar o foco, reinserção social. Porque se a gente acha que é no nosso lugarzinho, dentro da comunidade, que o menino vai ficar bem, e aí ele não pode sair porque ele vai recair, a gente está pensando errado. Porque, às vezes, aonde ele vai, ele mora do lado da biqueira. E é ali, naquela situação de risco, que ele precisa de desenvolver manejos para falar, não, eu tenho outras possibilidades. Então, o processo dentro da comunidade terapêutica é ressignificar todo esse momento e essa história, todos esses manejos que, durante o uso, o usuário dependente químico construiu de formas incorretas, né, que causaram prejuízos para ele e para a família, e dentro da comunidade ele vai ressignificar isso. A gente tem aqui, respeito e a orientação religiosa e sexual. Então, a gente também tem que entender, ainda mais quando a gente fala sobre comunidades que vão receber recursos públicos. Da mesma forma que, quando a gente vai numa Santa Casa, tem a capela, e ninguém é obrigado a participar das atividades lá na capela, se é católica, evangélica, espírita, umbandista, dentro da comunidade terapêutica, que recebem recursos públicos, isso não pode acontecer. Tem organizações que têm uma vertente religiosa definida? Tem. Mas eu tenho que garantir o respeito e o direito dessa pessoa, que ela tem que fazer a escolha religiosa dela. 2 minutos, por favor. Trabalho articulado com a rede pública de serviço. Então, conforme o doutor falou, comunidade terapêutica não está sozinha, ela não é o único modelo, ela faz parte desse processo, faz parte da rede. E pensar a rede de atenção psicossocial, pensar articulado com a rede de proteção social, com a saúde, com a educação, com o trabalho, porque a gente tem que dar um aporte para esse acolhido que está dentro da CT. E aí, aqui, a gente pensa num projeto terapêutico, né? O que eu vou fazer com esse usuário quando ele chega dentro da comunidade? Primeiro, ele só pode estar lá por conta de uma avaliação médica prévia, é o documento primordial para fazer o acolhimento.
O acolhido ele deve participar da construção do seu projeto terapêutico. Então, aqui, ó, um projeto individualizado, tem que ter tempo máximo para acolhimento, tem que ter fase com focos específicos, os projetos, não administração de medicamentos sem receita médica, isso fica a cargo do médico. Então, eu, enquanto socióloga, não posso falar você tem que tomar um diazepam de 10 miligramas para você ficar bom. Não, quem faz isso é médico. E o resgate à cidadania e foco na reinserção social. E aí, a FEBRACT, como eu já tinha falado, fundada em outubro de 90, com essas missões estabelecidas, e, desde 2013, fazendo a gestão do programa Recomeço aqui no estado de São Paulo. Por fim, eu gosto de deixar essa frase, já estou terminando, é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Então, esse momento, com uma audiência pública que traz a população e todos o poder público envolvido para discutir isso, eu falei até com o Alexandre, é um marco, ver a população participando. A gente precisa pensar sobre isso. Então, deixo aqui tudo que eu puder ajudar para fazer essa construção e pensar. A gente precisa ter esse olhar para o dependente químico. Lembrar sempre com uma rede de apoio, amparando. Todo mundo junto. Só junto a gente consegue fazer. Obrigada, gente. Acabei. Obrigado, doutora Kátia. Nós estivemos com um grupo lá visitando a instituição da FEBRACT em Campinas, do Padre Haroldo, na ocasião o atual presidente do Compod, pastor Jonas, que não pôde estar aqui porque está em viagem, esteve conosco lá também. Então, a FEBRACT é uma grande referência para que nós possamos usar como modelo para trazer aqui para a nossa cidade. A vereadora Ana Paula anuncia o próximo palestrante. Em seguida, eu convido o senhor Márcio Alves de Oliveira, vice-presidente do Compod, coordenador do Sim, eu acredito, trabalhando com prevenção e tratamento de dependentes químicos e suporte e apoio à família. É também empresário na cidade de Osasco. Eu coloco a tribuna à sua inteira disposição durante 5 minutos. Não precisa. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos da mesa, né? Não quero ouvir aquela buzininha que tocou agora, tá? Vou ser bem rápido aqui, tá? Representando o Compod, o pastor Jonas não pôde estar, que ele está em viagem, tá? Também representando ao Sim, tá? Eu gostaria de dizer aqui que estou muito feliz aqui, justamente por essa fala, essa pauta que nós estamos tendo aqui da comunidade terapêutica, que isso hoje é um grito da nossa sociedade. Hoje nós temos aqui, na nossa cidade, quase 700 mil habitantes, onde nós estamos vendo diariamente, quando temos a reunião do Compod ali, né, com a presença de muitos que estão aqui, né, que fazem parte hoje do corpo do Compod, que nós temos visto hoje que a cidade está tendo um alerta sobre isso. Durante mais de 12 anos, ficamos sem ter algo que falasse sobre droga, sobre dependência química, né? Temos aí um ônibus, temos 2 carros e 2 motos, mas não temos nada que possa dizer assim, as pessoas estão se incomodando, estão incomodadas com isso. E hoje nós estamos vendo aqui uma cidade que está se levantando. Ali nós vemos mães, aonde nós estamos ali no Sim, eu acredito. Essa semana tivemos um caso assim, bem interessante, que uma mãe subiu com choro na garganta. Minha esposa presenciou isso. Né? E ali nós se preocupamos. Quando chega alguém, uma das coisas que nós oferecemos, em primeiro lugar, é o abraço e o carinho. É o que muitas dessas pessoas precisam. E ali, quando essa pessoa participou da palestra, passou ali pelos psicólogos, que nós temos um grupo de psicólogos maravilhoso ali, 5 psicólogos, assistente social, que também atendem ali, né, dando orientação, tudo aquilo que é necessário. E essa mãe, quando desceu, minha esposa relatou isso para mim: olha, Márcio, eu vi aquela mulher, ela subiu de uma forma, e quando ela desceu, eu vi o brilho nos olhos dela. Então, é isso que Osasco precisa, é dar mais atenção. Não precisamos olhar só com nossos olhos, mas precisamos olhar um pouco o coração também para essas pessoas,
porque elas são carentes, e elas precisam desse amor aí, que hoje simplesmente as pessoas veem e acham que é uma coisa normal. Não, é mais um drogado, esse não tem jeito. Não é essa fala que nós temos que ter. Nós temos que dar esperança tanto para a família, como para aquela pessoa também que talvez ela não acredita mais nela. Mas eu posso dizer que juntos nós vamos conseguir. Estou muito feliz por estar aqui, né? Não vou tomar muito tempo, né? E quero agradecer a presença de todos aqui, o pessoal do Sim, eu acredito. Tem alguém aí? Esse foi pouco, tá? Mas lá eles fazem mais, eles estão tímidos aqui, né? Também ao Hermeson, pastor Edson do Elos, né, que está representando aí também, pastor Juventus, psicólogo, e os demais aí, tá ok? Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Márcio. Agradecer, nessa fala do Márcio, a sensibilidade do nosso prefeito, Rogério Lins, que encaminhou aqui para essa casa para que pudéssemos, a partir de uma discussão, reativar o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. E foi votado aqui com a maioria dos votos de todos os vereadores que estão comprometidos também com essa causa. E, como disse o Márcio, há mais de 12 anos o Conselho estava desativado. E agora se tornando uma grande ferramenta para que a gente possa produzir e trabalhar as políticas públicas para os dependentes e para aqueles que precisam de assistência na prevenção. Registrar mais algumas presenças. O senhor Cido Amorina, representando aqui a Humanitá. Também o Elias Pereira da Silva, gestor da equipe da Defesa Civil. E o Ironaldo Gomes de Lima, também operacional da Defesa Civil. E agora eu convido o senhor Alexandre Souza Gama, que é conselheiro estadual pelo CONED, Conselho Estadual de Política sobre Drogas de São Paulo, neuropsicólogo especialista em dependência química pela Unifesp e pesquisador pela UNIAD, Unidade de Álcool e Drogas da Unifesp, e também especialista em terapia cognitiva, para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição por 5 minutos. Eu vou precisar usar aqui, tá? Vai utilizar? Vou. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao pastor Jonas, como presidente do Compod, e o Márcio, como vice-presidente do Compod, e ao vereador Daniel Matias, pela reestruturação, pela restauração do nosso Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. A cidade de Osasco, o município de Osasco, não pode ficar sem um Conselho Municipal sobre Drogas em hipótese nenhuma. E eu, assim, desejo que esse conselho tenha vida longa, né? E que os homens e as mulheres de boa vontade venham participar desse nosso conselho. Nós, assim, precisamos de assistentes sociais, precisamos de psicopedagogos, precisamos também de advogados, porque o dependente químico é como se fosse um sintoma. O sintoma da doença é essa proximidade que ele tem com questões judiciais, com evasão escolar. Então, nós precisamos, sim, de advogados que possam ser conselheiros do nosso Compod. Nós precisamos, como eu já falei, de psicopedagogos. Nós precisamos de assistentes sociais e de homens e mulheres de boa vontade. Bom, eu vou ser bastante breve aqui, porque eu tenho 5 minutinhos, né? Eu também sou responsável pela equipe técnica do projeto Sim, Eu Acredito, que é um projeto de acolhimento com, assim, pessoas com problemas com álcool e drogas e seus familiares. Nós temos um, assim, programa de orientação a essas famílias, um programa de orientação e de prevenção. Também queria agradecer a presença das, assim, psicólogas do SIM que estão presentes aqui. Muito obrigado pela, assim, presença. Como terapeuta cognitivo, eu vou ser bastante breve e eu vou conceituar um pouco, né, o que é a dependência química. A dependência química é uma doença crônica, é uma doença do cérebro, é uma doença recidivante,
ela está sempre voltando. E as teorias falam que o que a gente tem que, o que nós esperamos, infelizmente, é a recaída. Mais cedo ou mais tarde, uma recaída virá. E existem algumas teorias que dizem que, assim, a dependência química ela tem fatores biopsicossociais. Pode ser questões familiares, pode ser questões de relacionamento, questões individuais e questões também da cultura dessas pessoas também. Vamos lá. Quando eu falo aqui sobre questões familiares, tem alguns estudos que falam que fatores genéticos podem ser, sim, predisponentes para desenvolver a dependência química. Pessoas que têm na sua família pessoas que são acometidas por esse transtorno mental e comportamental têm mais probabilidade de desenvolver a dependência química. Tá? Quando falamos aqui também dos fatores individuais, os traços de personalidade, o baixo vínculo escolar, baixa adesão escolar, pode ser também um predisponente para desenvolver a dependência química. E os fatores sociais, como a Kátia e o Dr. Miguel falaram, se você mora em um bairro, em um local onde tem uma predisposição de biqueiras, uso de droga, uso de álcool, drogas lícitas e ilícitas, é muito provável que essa pessoa, em algum momento, fará uso e pode desenvolver uma carreira de dependência aí. Então, vamos lá. Essa foto eu peguei da internet, É a nossa conhecida Cracolândia, como existem tantas outras Cracolândias aí pelo município, pelo estado lá de São Paulo. Desses pacientes que estão aí, alguns desses irão sucumbir aí, irão morrer, não conseguirão voltar para suas casas. Outros só vieram fazer o uso esporádico de cocaína, crack. Outros vão voltar para casa e depois voltam no outro dia, conseguem ter uma vida normal. Mas eu trouxe essa foto para dizer e para conceituar, como os meus colegas disseram, a Kátia e o Dr. Miguel, que uma abordagem ela não é eficaz. Como diz também os 13 princípios do NIDA, que é um órgão americano de saúde que criou 13 diretrizes, 13 princípios básicos para o tratamento eficaz da dependência química. E o primeiro princípio fala: o único tratamento não é apropriado para todos os indivíduos. Aquela foto anterior que eu coloquei, algumas pessoas conseguem, sim, fazer o uso social, o uso recreativo, mas outras pessoas não conseguem fazer esse uso. Algumas pessoas sucumbem, algumas pessoas morrem. E para essas pessoas eu preciso de um tratamento de médio, longo prazo, como as CTs propõem, como os centros terapêuticos propõem. Então, assim, eu entendo que um centro terapêutico ele viria ajudar muito essa parcela da população que precisa, sim, de um tratamento diferenciado, que precisa de um tratamento diferente do que o CAPS oferece, que é o tratamento ambulatorial. É um tratamento ótimo, mas, ao final do dia, esse paciente volta para a casa dele. Alguns pacientes não conseguem fazer isso. Daí, a necessidade desses centros terapêuticos de internação de médio a longo prazo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Alexandre, pela sua contribuição. Uma pessoa que tem nos apoiado muito, nos orientado muito nessa questão aqui também na nossa cidade. Muito obrigado. Agora eu convido o senhor Marcelo Bruno Santos Batista, ele vai dar um testemunho. Ele que é coordenador do Grupo de Apoio EFETA na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Helena Maria. Foi usuário de álcool e drogas por 10 anos e agora faz parte desta missão, ajudando na recuperação de pessoas com dificuldades em sair do uso do álcool e das drogas.
eu coloco agora a tribuna à sua inteira disposição por 5 minutos. Não, Rosana. Primeiramente, boa noite. Quero cumprimentar aqui Simone, Cláudio Piteri, Ana Paula Rossi, Rodrigo, Rogério Santos e a todos vocês que estão aqui presentes. Primeiramente, é uma grande alegria para mim estar aqui, porque fui nascido, criado aqui em Osasco, né? Então, é muito bom estar aqui com pessoas tão importantes e, melhor do que isso, vivendo numa vida de sobriedade. Isso é o que mais importa para mim nesta noite. Quero aqui dizer, né, sou casado com a Renata, tenho 2 filhos, Rafael e Maria Vitória, presente que Deus me deu. E hoje estou aí lutando, como já foi dito, né, eu fui um dependente químico durante 10 anos da minha vida. E queria dizer para vocês que durante esses 10 anos foram momentos de tristezas, mas também foram momentos de alegrias. Porque quando você se coloca numa situação de uso, quando você se coloca numa situação em que você está num samba, em que você está numa situação, num baile, em que você está passando por algum momento de adrenalina, isso não é ruim. Isso não é ruim. Então, ou seja, a droga, ela nos traz algo bom. Porque se a droga ela fosse ruim, ninguém usava. Você entende? Porém, ela é destrutiva, ela mata, ela pode acabar com cada um de nós. Mas as pessoas que estão no uso do álcool e das drogas usam porque a droga é boa. Isso é um fato. Mas não por ser boa, nós devemos fazer o uso dela, porque ela pode nos trazer a morte. Então, disso que eu quero falar para vocês. Foi nesse ponto que eu cheguei. Durante esses 10 anos, eu comecei ali com alguns amigos, né? Uma hora era um samba, outra hora era uma brincadeira, outra hora era o futebol. E depois, com o tempo, né, acho que a história de vocês já sabem, talvez de familiares, talvez de pessoas que já passaram na vida de vocês, vizinhos, vocês já sabem qual que é a trajetória. E à medida que você vai se entregando ao uso do álcool e das drogas, você vai definhando, você vai perdendo o emprego, você vai perdendo a esposa, você vai perdendo aqueles que estão ao seu redor. E comigo não foi diferente, né? Perdi o meu emprego, trabalhava numa empresa multinacional, na Nestlé, perdi o emprego, fiquei sem nada, e aí fui decaindo, peguei todo o dinheiro que eu tive de rescisão. Na época, eu peguei R$7.000, eu gastei R$7.000 em 2 dias, somente no uso do álcool e das drogas. O meu uso, eu nunca usei crack, eu usava cocaína. Então, para que eu pudesse usar a cocaína, eu precisava beber, eu precisava de cerveja. Então, sempre tinha uma cervejinha, um whiskinho, e através disso, eu ia para a cocaína e depois não parava mais. Mas antes de ficar falando do passado, é melhor falar do presente, porque o presente é muito melhor. Então, o que aconteceu? Depois que eu enfrentei tudo isso, foi preciso que alguém chegasse até mim, desse um chacoalhão, falasse: você precisa mudar de vida, precisa mudar a trajetória, mas não era tão simples assim, porque eu já era um dependente, eu já era um viciado. Então, eu decidi entrar numa comunidade terapêutica, fiz o tratamento durante 9 meses e 3 dias. Esse tratamento que significa, esses 9 meses e 3 dias significa o nascimento de um novo homem, né? O tempo de uma gestação. Durante esses 9 meses e 3 dias, o que eu aprendi? Eu aprendi a ser homem. Eu aprendi a ser uma pessoa que sabe cuidar de si mesmo. Então, veja, por vezes nós olhamos para um dependente químico, olhamos para uma pessoa que está na rua, para uma pessoa que está em situação de crack, para uma pessoa que está na Crocolândia, falando assim: não, isso não tem solução, essa pessoa já era, essa pessoa acabou. Não, isso não existe. Existe solução sim, existe tratamento sim, existe cuidado sim, uma questão psicológica, uma questão humana, uma questão espiritual. O primeiro passo vai dizer assim: admitimos que somos impotentes perante o álcool e as drogas e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas, mas que hoje é o momento de recomeçar e só depende de nós. Veja só, eu só mudei de vida quando eu admiti que eu era um dependente. Depois que eu admiti que eu era um dependente, eu entendi também
O que vai dizer o segundo passo? Viemos acreditar em um poder superior, Jesus Cristo. Somente Ele poderá nos devolver uma cabeça boa para enfrentar o mundo e mudar de vida. Veja, somente diante de um poder superior. Não existe outra solução. Se não tiver uma meta, se não tiver um objetivo, se não tiver Deus, se não tiver um direcionamento, eu digo a todos vocês que estão aqui, o trabalho é em vão. Tendo algo espiritual, psicológico e humano, álcool e droga têm solução. E eu só estou aqui porque eu passei por uma comunidade terapêutica e ali eu aprendi a ser um homem diferente. Obrigado. Agora eu convido o pastor Naldinho, casado, pai de 4 filhos, com uma vida dedicada ao Evangelho por 25 anos, ordenado a pastor em 2001, foi missionário itinerante há 7 anos pregando o Evangelho em todo o Brasil e exterior, e pastor presidente da Igreja Getsemane, desde 2004. Tem um trabalho iminente voltado à recuperação de dependentes químicos há 25 anos, proporcionando reinserção social e mudança de realidade na vida de muitas pessoas que hoje são ex-dependentes químicos. Então, eu convido o senhor para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição por 5 minutos. Boa noite a todos. Para mim é uma honra, um prazer, vereador Daniel, pela iniciativa, a todos os presentes, Ana Paula também, vereadora, minha esposa também está no plenário, pastora Edna, uma das minhas filhas, eu tenho 2 meninas gêmeas, né, a Sara e a Esther. Esther também se faz presente. Só esqueceram de falar que eu sou avô, né? Eu já tenho uma neta, que vai completar 2 meses. Enfim, sou o pastor Naldinho, sou um ex-dependente químico também. Conheci o crack no ano de 1987, quando a droga era chamada de petilho ou casca, né? Aqui em São Paulo. Então, nós fazíamos essa droga para poder usá-la. O vereador Daniel acompanhou a minha trajetória no decorrer, então, da minha libertação. Algumas pessoas aqui presentes acompanharam, né, o pastor Edson, o pastor Luiz também se faz presente. E eu cheguei a morador de rua, depois de ter saído, né, de um tratamento compulsório na ocasião. Passei por hospitais psiquiátricos, porque a minha família já não sabia mais o que fazer comigo. Em 94, eu não fui recuperado. Eu passei por um processo de transformação. Recuperação é diferente de transformação. Fazem 25 anos que eu não faço uso de drogas, e nesses 25 anos eu não tive nenhuma recaída. Faz 25 anos que nem palavrão eu falo, né? Nunca mais fumei um cigarro, nunca mais cheirei cocaína, nunca mais fiz uso de álcool ou de maconha, de nenhum tipo de drogas. Hoje eu sou um pai de família, né? Graças a Deus, espelho para os meus filhos. Eu tenho um filho de 26, um de 25, que completa hoje 25 anos, que é o pai da minha neta. 2 meninas de 19 anos, que vai completar 20, e também avô de uma garota linda, Luísa, né? Que vai completar 2 meses de vida. Então, a solução, sim, nós sabemos que todo o trabalho é muito importante, né? Eu cheguei a ter 300 pacientes em tratamento em Cotia, em 5 unidades. Nessa ocasião, com todo um tratamento psiquiátrico, psicológico, enfermeiros no local, nutricionista, enfim, terapeutas, e o trabalho tomou uma proporção muito grande. Recebíamos na ocasião, pessoas de vários países, né? Enquanto eu estava vindo, hoje eu moro em São Roque, eu sou pastor em Osasco, eu sou nascido e crescido em Osasco, né? Tenho 45 anos aqui na cidade. Hoje eu resido numa fazenda com 15 moradores de rua, que nós tiramos das calçadas e nós tratamos, né? Com alimentações, com cultos diários, com todo o tratamento que eles merecem, né? Com uma cama decente, com alimentação decente. E eu vindo para cá hoje, eu recebi mais de 10 chamadas de famílias desesperadas. E eles não sabem o que fazer, não têm dinheiro para um tratamento. Na ocasião, quando eu estava em Calcaia do Alto, com 5 unidades, fiquei por 7 anos em Calcaia,
fecharam, na época, nossas clínicas, porque não há incentivo nenhum, né? E, na ocasião, nunca dependi de dinheiro público, e eu fico muito feliz com essa PL 153/2017, por essa iniciativa, né? Essa possibilidade de ter um apoio. São muitas famílias. Dessas 10 famílias que entraram em contato comigo hoje, para vocês terem uma ideia, 8 é morador de Osasco. Desesperados, sem saber o que fazer com os filhos nas drogas e no álcool, né? O Brasil hoje é recordista mundial em dependência de crack. É conhecido no exterior como o país dos usuários de crack. Eu tenho uma igreja na Tríplice Fronteira, na cidade de Tabatinga, não sei se alguém conhece, é no Amazonas, são 5 horas e meia de avião para chegar lá. Tá? Depois de Tabatinga, tem mais 2 cidades, que é Benjamin Constant e Atalaia do Norte, que são as últimas cidades do Rio Solimões. Tabatinga, hoje, é a maior rota de tráfico de cocaína do planeta. Está dentro do Brasil. Quando se aprende cocaína lá, se aprende de muitas toneladas, né? E nós temos um trabalho lá. Lá também a deficiência é muito grande em clínicas terapêuticas. Hoje são milhares de clínicas fechadas, clínicas que não dependiam de dinheiro do governo para funcionar e foram impedidas. Obviamente, precisamos nos legalizar, mas não há apoio. E eu fico muito feliz pela possibilidade, né, de nós termos, então, na cidade de Osasco, amém, todo esse apoio, né, do governo atual, com essas ideias, e nós estamos para somar, dizer que há possibilidade de cura para essas pessoas, porque eu fui curado, eu fui liberto, e talvez nós tenhamos aqui muitas pessoas com familiar, com problema, o filho, enfim, e o propósito é esse. Amém? Nós estamos para ajudar. Se tiver alguém que precisa de ajuda, pode me procurar sem problema nenhum. E pode contar comigo, os vereadores, essa casa. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Eu convido agora o Cláudio Piteri, secretário de Assistência Social do município de Osasco, a fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Por 5 minutos. Obrigado. Boa noite. Quero cumprimentar os vereadores aqui presentes, vereador Daniel, vereadora Ana Paula, vereador Batista, vereador Rogério, meus colegas do Executivo, doutora Simone, Gancinho, cumprimentar todos os presentes. Vou ser breve, já fui devidamente advertido pela nossa secretária, dizer que essa discussão é muito importante e muito proveitosa. Quero cumprimentar os membros da Câmara Municipal por trazerem esse assunto à discussão, para que a gente possa, como bem disse o vereador Daniel Matias, para que a gente possa iniciar uma reflexão mais profunda a respeito dessa situação, a respeito desse problema. Não bastasse todos os depoimentos que nós aqui tivemos, dos especialistas que aqui estão, e também de pessoas que foram usuários de droga e que, felizmente, se recuperaram. A gente tem a nossa vivência, a nossa experiência do dia a dia, a gente convive, seja lá na assistência social, seja na Secretaria da Saúde, seja na Secretaria do Trabalho, a gente convive diariamente com esses problemas. E é verdade, há uma discussão, assim, de quem é a responsabilidade no poder público? É da Secretaria da Saúde ou é da Secretaria da Assistência Social? Aqui foi dito, né, que hoje as comunidades terapêuticas estão posicionadas na Secretaria da Saúde, mas a gama de atendimento ela é intersetorial. Né? Ela envolve a Secretaria da Assistência Social, ela envolve a Secretaria do Trabalho, para que a gente possa fechar o ciclo. Né? Efetivamente, ter outros exemplos como aqueles que a gente verificou nessa noite aqui, de pessoas que conseguiram superar esse problema, superar essa situação, que ela é muito grave na nossa sociedade. Muitos de vocês sabem, antes de ser secretário de Assistência Social, eu fui vice-presidente da Fundação Casa, durante 9 anos. E sempre digo que
havia um número na Fundação Casa que me alarmava, que nos alarmava. Quando eu cheguei na Fundação Casa, em 2009, fevereiro de 2009, 22% dos adolescentes que ingressavam na Fundação ingressavam por tráfico de drogas. Quando nós saímos, no ano passado, 2018, 46% desses adolescentes. E o tráfico de drogas, é importante a gente dizer que o adolescente que vai internado na Fundação Casa por tráfico de drogas, invariavelmente ele é usuário de droga. Ele normalmente vai pelo tráfico porque ele não tem como pagar o seu consumo e ele é usado, né, pelos traficantes para poder, inclusive, consumir a droga. Esse dado é um dado sério, né? E fazer essa reflexão é importante. Nós, quando encontrávamos essa situação no governo do Estado, nos deparávamos com essa dificuldade. Para onde encaminhar esses adolescentes? Qual é o equipamento adequado para a gente encaminhar esses adolescentes? Mesmo o governo do Estado não tinha e não tem uma rede que atenda toda a demanda que existe, que é uma demanda bastante significativa. Então, essa discussão que se faz nessa noite é uma discussão extremamente válida e nos provoca, né, a nós que representamos o poder público nessa noite, nos provoca uma grande reflexão, né? E fiquei feliz com a intervenção do vereador Daniel, quando ele veio aqui e disse assim, apesar do vício de origem, né, eu sou advogado e fui vereador aqui durante 20 anos nessa casa, apesar do vício de origem, nós estamos aqui para discutir esse assunto. Esse assunto vale a discussão, esse assunto vale a reflexão. E, efetivamente, esse assunto vale a reflexão, esse assunto vale a discussão. E eu tenho certeza, o prefeito Rogério Lins e nós que estamos aqui como representantes do poder público, estamos totalmente abertos para fazermos juntos essa discussão e contribuirmos no que for necessário para que a gente possa encontrar um caminho para que este equipamento seja realidade na nossa cidade e seja um equipamento que atinja os objetivos a que ele é proposto a se instalar. Parabéns aos vereadores por esta iniciativa e parabéns a todos que aqui estiveram nessa tribuna, contribuindo para que a gente possa encontrar o melhor caminho. Obrigado e boa noite a todos. Agora eu convido a doutora Simone, secretária adjunta de saúde do município de Osasco, para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição por 5 minutos. Serei breve, viu, Ana? Boa noite, pessoal. Cumprimento todos os vereadores, parabéns pela iniciativa, meus colegas aqui do Executivo. E, como o Cláudio disse, é de extrema importância este assunto. E, na verdade, né, Cláudio, como você disse, não é responsabilidade apenas da saúde, apenas da assistência social, é uma responsabilidade de todos nós. Temos muito o que fazer. Na saúde, nós recebemos praticamente quase que todos os dias um pedido de internação compulsória, ou recebemos familiares pedindo ajuda, o que fazer com esses pacientes. Então, diariamente, vivemos isso, né, Miguel? Então, assim, é de extrema importância essa noite. Eu acho que aqui é o início, né, de um grande trabalho aí que temos pela frente. A gente tem muito que fazer. A comunidade terapêutica é muito importante para todos nós. Como o Daniel disse, envolve orçamento, né? Por isso que eu digo que não é apenas só da saúde, que vocês sabem que o orçamento da saúde, né, já tem muita coisa, mas assim, a gente está em plena disposição para desenvolver esse trabalho, porque nós vivemos diariamente esse problema, todos os dias, porque a maioria das pessoas pensam, é lá da saúde este problema. Então, o primeiro lugar que eles batem na porta, não é Miguel, Suzete, que está aqui,
é lá na saúde. E todos os dias nós estamos resolvendo, encaminhando esses pacientes. Mas a internação compulsória é um problema muito sério que nós vivemos, porque aquela correria que chegou o mandado judicial, em 48 horas você tem que internar este paciente. Então, é um desespero, acho que a gente tem que lutar por isso mesmo, e me coloco à disposição, a Secretaria de Saúde está em plena disposição para a gente discutir e implantarmos aqui a comunidade terapêutica. Obrigada, pessoal. Agora eu convido o vereador Batista para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição por 5 minutos. Boa noite a todos e a todas presentes. Boa noite, doutora Simone, ao nosso secretário Cláudio, ao vereador Daniel Matias, à vereadora Ana Paula, ao nosso secretário Gancinho, né? Secretário porque adjunto também é secretário, né? Vereador Rogério Santos, ao público presente, a todos os palestrantes que explanaram aqui as suas experiências, né? Cada um de uma forma bem diferente, mas bem explicada, né? Em nome do companheiro aqui da Guarda, toda a Guarda Municipal, deixo também meu abraço aí ao comandante Raimundo, e especialmente ao nosso prefeito Rogério Lins, eu tenho certeza que ele vai dar o jeito para poder estar fazendo o máximo para que isso venha acontecendo no nosso município, né? Eu faço um trabalho voluntário há 17 anos com usuário de drogas, né? Meio que paralelo, né, ao sistema, mas é uma coisa que eu faço porque assim me deixa bem, como que eu posso dizer uma palavra, eu me sinto realizado quando, por exemplo, de 10 jovens que a gente leva para um tratamento e a gente consegue recuperar 4, né? Houve casos de a gente internar um jovem ficar 8 meses, vários casos, 1 ano e meio, e não ter resultados. Mas houve casos de internação de 1 mês, e hoje a gente tem esse resultado positivo, né? Mas eu acredito que é tudo o trabalhar de Deus, né? Porque a gente sabe as dificuldades que as casas de recuperações têm, que a dificuldade mesmo é muito grande. A gente vai para alguns municípios aí para pedir ajuda, né? E eles também têm a mesma dificuldade que o nosso município tem. Então, queria parabenizar você, Daniel, pela iniciativa. O meu gabinete está à disposição, né? Acho que de todos os vereadores, né? Porque é importante, são muitas famílias que sofrem, e a gente precisa unir as forças para que a nossa população seja beneficiada. Estou à disposição, Daniel, junto com a minha equipe, o que a gente puder ajudar, contribuir, a gente está à disposição. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Convido agora o vereador Rogério Santos para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição por 5 minutos. Muito boa noite a todos, boa noite aos que nos acompanham também pela TV e pela internet. Quero cumprimentar aqui a mesa, o nosso presidente dessa audiência pública, o vereador Daniel, já aproveitando para parabenizá-lo, vereador, pelo excelente trabalho que o senhor vem fazendo em muitos aspectos, mas, sobretudo, nisso. Esse projeto é de 2017, né, que começou a discutir isso, e o senhor não desistiu. Eu acho que a gente precisa disso, de lideranças políticas que, vendo a realidade e a necessidade, insistam, né, vá em frente, que acredite até o final. E eu tenho certeza que esse trabalho que Vossa Excelência tem feito aqui e no município vai dar muito resultado, e o senhor sabe, pode contar com o nosso apoio. O senhor sabe disso. Cumprimento aqui a doutora Simone, o secretário Cláudio Piteri, da Assistência Social, Gancinho, a vereadora Ana Paula também, que tem feito uma parceria legal aqui, de trabalhos seríssimos nessa casa. Parabéns pelo trabalho também. O vereador Batista, que também tem dado todo o apoio aos projetos dessa casa.
na pessoa aqui do Bruno, que deu esse testemunho belíssimo de alguém recuperado. Ele só não disse, mas eu quero aqui acrescentar que ele também tem um grupo de apoio, de trabalho de recuperação de pessoas dependentes, com os familiares, tem indicado, ele não tem uma casa específica, mas ele tem encaminhado essas pessoas e dado o acompanhamento para a família. Então, na pessoa do Bruno, que deu esse testemunho belíssimo aqui, eu cumprimento a todos os demais, os palestrantes que passaram por aqui. Eu quero só tocar em um aspecto, não quero usar... Bom, o tempo é curtinho também, né? Mas eu queria só relembrar um dos aspectos que foi falado aqui pela doutora, que foi as dimensões da pessoa humana, biopsicossocial. É exatamente isso, e é assim que a gente tem que tratar essas pessoas, porque esta é a realidade humana. Não tratar só uma das áreas, mas todas as áreas. Não funciona, e a vida da gente não vai alcançar solução mesmo se não tratar todas as dimensões humanas. Primeiro aspecto é esse, são pessoas humanas que estão ali precisando, de alguma forma, de serem ajudadas. E esse apoio, essa ajuda, deve realmente tratar de todos os aspectos. É biopsicossocial, e aqui a gente viu o testemunho tanto do pastor aqui, com o trabalho que ele desenvolve, tanto do Bruno, que também a dimensão espiritual da pessoa humana não pode ficar descartada, respeitando, claro, a fé, a experiência pessoal de cada um, mas também essa dimensão deve ser aí colocada como uma realidade humana, né, vivida sob muitos aspectos diferentes, mas também uma realidade humana. Eu estou como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, que, aliás, o vereador Daniel é o vice-presidente desta frente parlamentar, e essa frente parlamentar também preocupado com a realidade da família e destas questões de dependência, nós estamos promovendo nos dias 13, 14 e 15, agora de maio, o primeiro seminário municipal sobre família. Serão 3 noites no Teatro Municipal aqui da cidade, para tratar das questões específicas da família, tanto a questão jurídica, quanto política, histórica, filosófica, e especialmente as questões práticas, que envolvem, dentre elas, a questão da dependência das drogas, da violência e dos problemas que as famílias enfrentam por conta disso. Então, quero aproveitar para convidá-los a participar. No último dia, especialmente, serão tratados dos aspectos práticos. O Juvencio, que está aqui, que é conselheiro tutelar aqui da região sul, estará também colaborando conosco, dentre outros que nós teremos. Quero convidar todos a nos ajudar nessa reflexão, nesse debate. Eu acho que vai ser um acréscimo para todos. E termino parabenizando o vereador, mais uma vez, pela audiência pública e por insistir nesta questão da recuperação desses irmãos, dessas pessoas necessitadas, que são tão necessários e tão úteis para a sociedade quanto cada um de nós, porque somos todos pessoas humanas e devemos nos corresponsabilizarmos por essa realidade, porque isso não é uma dificuldade ou um problema, se assim quiser ser dito, de uma secretaria, de um poder legislativo ou de uma igreja ou de uma entidade qualquer. Essa é uma responsabilidade de todos nós enquanto pessoas humanas. Obrigado, presidente, parabéns pelos trabalhos. Obrigado, vereador, pelas palavras. Eu agora passo a palavra à vereadora Ana Paula Rossi, para que possa fazer uso da tribuna, que está à sua disposição por 5 minutos. Vereadora também, que é uma grande lutadora e trabalhou muito também na causa de proteção das crianças, e é um prazer ouvi-la nesse momento. Boa noite a todos. Agora eu aqui com 5 minutos. Colocou 3 minutos, hein, Zezé? 3 minutinhos. Mas eu vou fazer os 5 minutos também. Obrigada. É verdade, o regimento é 3 minutos. Bom, gente, boa noite a todos. Eu saúdo a mesa na pessoa do presidente, o vereador Daniel, meus colegas vereadores, Batista, Rogério. Eu estou muito feliz pela oportunidade de participar essa noite dessa audiência pública. Tem que ser bem rápida. Várias coisas que eu gostaria de colocar aqui, mas eu fui vereadora em outro mandato. Meu primeiro mandato, eu era representante no Conselho sobre Drogas, na época, com o vereador Josias, mas nunca fui representante de nada, porque o Conselho ele não existia. E era uma luta nossa. Eu e o Josias, a gente usava essa tribuna muitas vezes para cobrar
isso do executivo naquele momento. Então, eu fico muito feliz que hoje a gente está aqui, ó, com o plenário lotado, um número grande de pessoas participando na segunda-feira à noite para discutir esse tema. Então, esse já é um motivo de alegria, né? Era um grande desejo que nós tínhamos. Quero parabenizar o vereador Daniel pela iniciativa, né? Desde o início, sempre discutindo temas tão importantes como esse, que às vezes passam. E essa questão da dependência química, dependência do álcool, dependência das drogas, é algo que todos nós estamos envolvidos. Eu venho de uma família, eu tive um avô já falecido, um avô alcoólatra, que faleceu em consequência da bebida. Ele teve um derrame num bar. E talvez até por esse motivo, né, eu falo, eu não bebo nem socialmente. Nunca fui aquela adolescente, aquela jovem de frequentar balada, nunca gostei. Sempre me deprimiu muito ver jovem bebendo, mesmo na minha juventude. Hoje eu não sou mais jovem, mas na minha juventude eu nunca gostei, né? Como a gente fala, nunca curti. Amigos meus que às vezes bebiam pouquinho, cerveja, aquilo já me incomodava. Provavelmente eu trago isso da minha infância. Também na minha família, na família do meu esposo, também enfrentamos muito essa questão do alcoolismo, da questão da dependência química, inclusive do crack. E eu falo agora como família. Essa discussão, quando a gente fala do dependente químico, a gente fala do todo, como foi dito aqui, porque temos que ter, sim, esse olhar para os familiares, porque nós somos codependentes. Eu fui em diversas reuniões fora da nossa cidade, em São Paulo, lugares distantes. Acompanhei internações compulsórias do meu parente. Eu fazia as visitas aos finais de semana, levava os filhos. Então, é uma realidade que fez parte do meu dia a dia. Hoje, eu agradeço a Deus porque Ele está livre das drogas, já há alguns anos, mas sofreu várias recaídas. Então, eu vivi junto todas essas partes da dependência química. E a gente não tem noção do quanto o nosso município carece desse atendimento. Também fui secretária de assistência social em 2 oportunidades, no governo do Dr. Celso Giglio, também no governo do Emídio. E uma das dificuldades, Cláudio, que nós tínhamos já naquele momento, isso foi em 2003 e depois em 2005, às vezes, a gente fazia atendimento dos mais diversos, adolescentes em situação de rua, jovens, moradores em situação de rua, e enfrentávamos essa situação do alcoolismo, da dependência de drogas, crianças, atendíamos até crianças dependentes de drogas. Nós tínhamos a Casa Vida Nova, que era uma casa que a gente chamava de casa aberta, que recebia crianças de passagem, que não era abrigo. E a gente tinha grande dificuldade, que também foi dito aqui essa noite, que foi o início, né, o início foi tratar homens, e nós tínhamos mulheres dependentes químicas, dependentes do álcool, crianças, adolescentes, e não tínhamos onde encaminhar. Mesmo os homens do albergue, quando eles aceitavam, porque a gente sabe que, para quando vem aquele momento, aquela decisão, aquele reconhecer, eu preciso de ajuda, eu reconheço que eu tenho essa dependência. Nós não tínhamos para onde encaminhar, eu, infelizmente, acho que hoje ainda é a nossa realidade. Mais de 15 anos nós já passamos e continuamos com essa realidade. Na época já existia discussão se era a responsabilidade da assistência social ou da saúde, teria que ter um convênio com alguma clínica de reabilitação, então, centro terapêutico, e a gente está aqui, mas eu acho, apesar de estar falando, olha, 15 anos estamos ainda discutindo, que bom que estamos discutindo. Eu vejo aqui pessoas extremamente comprometidas com essa questão. Então, eu fiz questão de vir falar, já passei os 5 minutos, eu mesma não estou respeitando, mas, assim, gente, nós temos essa união que vai fazer a diferença. Então, todos vocês que estão aqui essa noite presentes estão de parabéns, porque esse é o pontapé inicial para a grande mudança que nós vamos ter aqui na cidade de Osasco, quando a gente fala de recuperar os nossos dependentes do álcool e dependentes das drogas. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereadora, pelas palavras. Não chegaram perguntas aqui.
Tem? Então, por favor. Veio uma pergunta do Ricardo. Qual a importância da formação familiar para levar uma pessoa a se tornar um dependente químico? Ou seja, uma pessoa que nunca consumiu álcool até os 18 anos, que tem uma família estruturada e que experimenta maconha na faculdade, mais ou menos 20 anos. Uma pessoa que tem uma família problemática, que consome álcool desde a adolescência, com a anuência dos pais, talvez até com incentivo dos pais, que experimentam maconha ainda adolescente. Quais as chances dessas duas pessoas se tornarem dependentes? Essa é a pergunta. Ele fez um comparativo entre duas situações, né? Uma pessoa que usa maconha na faculdade aos 20 anos, que vem de uma família estruturada, e uma outra pessoa que tem já uma família desestruturada e que, às vezes, até é incentivada pela própria família a usar o álcool, né? Até com a anuência dos pais, até, às vezes, incentivo dos pais, que experimente maconha ainda na adolescência. Quais as chances dessas duas pessoas se tornarem dependentes? Quer responder, doutor? Doutor Miguel, ou doutor Alexandre, ou doutora Kátia? Bom, assim, nosso amigo Ricardo, fotógrafo, né? Então ele coloca duas questões, assim, duas situações bem importantes. Ele é de uma família estruturada, ele não usou álcool, só que na faculdade, depois dos 20 anos, ele faz uso de álcool. E a outra situação é uma família desorganizada, né, que essa pessoa faz uso de maconha antes dos 18 anos. E a pergunta dele Quais as chances dessas duas pessoas se tornarem dependentes? Então, as chances, a priori, são iguais para as duas situações. Nós temos que lembrar aqui daquele slide que eu coloquei, dos fatores de risco, né? Fator de risco não, aquelas questões biopsicossociais. Pode ser que o caso 1 tenha lá na família dele pessoas que já tiveram esse transtorno mental, comportamental do uso lá de drogas. E no caso 2, pode ser que não. Só que num desses casos, ele fez o uso antes dos 18 anos, quando o cérebro está ainda em formação. Então, o risco de desenvolver a dependência química vai ser maior, né, em quem fez o uso antes da formação do cérebro, antes dos 20, 25 anos. Ok, obrigado. Só a título de contribuição, o vício na dependência não é inerente apenas às pessoas de baixa renda ou que convivem num sistema de vulnerabilidade social, né? Muitas vezes a droga está muito presente também na sociedade que tem um poder aquisitivo e que esses também são muito consumidores da droga. Chegou mais uma pergunta, presidente, do Eliezer José Teodoro. Como resolver o problema dos dependentes femininos do uso de crack e de internação imediata? Como fazer com essa situação? Eu acredito que seja com relação à dificuldade de atendimento específico para mulheres, né? Que essa pergunta tem essa relação. Quer falar, doutor? Pode vir. Bom, a dificuldade de fazer tratamento em mulheres é a mesma de homens. O problema todo é que os aparelhos de saúde não estão totalmente ainda adaptados ou talvez preparados para estabelecer um trabalho específico. O grande problema hoje da mulher é que a gente tem que ver a mulher usuária de álcool e drogas, e principalmente crack, é a vulnerabilidade que ela fica, né? Então, vulnerabilidade
sexual, vulnerabilidade de prostituição, vulnerabilidade de ter uma gravidez indesejável, vulnerabilidade de sofrer algum tipo de violência. Então, o aparelho de saúde ou uma comunidade terapêutica tem que ter todo esse olhar específico para a mulher, né? Agora, o tratamento, como foi falado aqui, o tratamento praticamente é o mesmo. O único olhar especial para a mulher são as vulnerabilidades que ela fica disponível. Obrigado, doutor. Bom, não havendo mais perguntas, nós já vamos encerrar esta audiência. Pode, vereador. O vereador Rogério quer fazer uma pergunta. Na verdade, eu peço desculpa, eu deveria ter feito na hora que eu vim aqui. Mas eu queria aproveitar a presença aqui do secretário de Assistência Social e a secretária adjunta da Saúde e perguntar o seguinte: até que esse projeto todo seja estruturado melhor na cidade, o que hoje essas famílias, essas pessoas podem ter de apoio a partir do executivo, seja da assistência social ou da saúde, que pode ser apresentado como um encaminhamento aí, aquilo que hoje o município já tem, até se atingir esse ideal que está sendo aqui construído? Da parte da assistência social, nós não temos equipamento. A Ana Paula até fez uma referência a isso, né? Nós não temos esse tipo de equipamento, temos uma dificuldade muito grande. A Secretaria da Saúde tem algumas vagas conveniadas. Então, hoje, quem faz esse atendimento na Prefeitura de Osasco é a Secretaria da Saúde. Hoje, na saúde, nós acolhemos este paciente em todos os equipamentos de saúde, na atenção básica, no pronto-socorro, nos CAPs. O CAPs Álcool e Drogas é porta aberta, nós recebemos esse paciente quando ele chega lá, porque a gente entende o quê? Este paciente, quando nos procura, ele precisa ser acolhido imediatamente. Nós não podemos falar, vamos agendar uma consulta, em hipótese alguma, porque sabemos que ele não vai voltar. Né? Então, a partir do momento que ele teve a iniciativa de nos procurar, nós temos que acolher esse paciente, seja em qual for o equipamento de saúde. Então, hoje, na saúde, o que nós fazemos? Nós acolhemos esse paciente em qualquer equipamento de saúde, inclusive até na própria Secretaria de Saúde, que às vezes nós recebemos, né, Miguel, os pais ou o próprio paciente que vem nos buscar, vem procurar ajuda. Então, nós já direcionamos para o tratamento. Não temos um local para internar hoje. Então, hoje, os nossos pacientes que nós recebemos mandado judicial para internação compulsória, nós temos sempre que buscar algum lugar para internar esse paciente. Mas, para tratamento e acolhimento, qualquer equipamento de saúde, nós acolhemos. Tá? Nós estamos à disposição. Oi. Eu acho que a gente pode também pensar no acesso do município de Osasco com o programa Recomeço do Estado. Exatamente. Sim, sim. Sim, ótimo, perfeito. Obrigada. Eu não posso abrir para as perguntas por causa que nós estamos gravando e a gente precisa ser formalizado as perguntas aqui. O pastor Naldinho está colocando à disposição aqui vagas sociais para que possam atender o município de Osasco. Muito obrigado, pastor Naldinho. Nós precisamos já encerrar, não há mais perguntas, mas o nosso e-mail, a rede social está disponível para que possa acolher mais perguntas e nós poderemos estar encaminhando essas perguntas aos nossos palestrantes e aquilo que for inerente também às secretarias e à Câmara Municipal, nós estaremos respondendo. Agradecer aqui ao doutor Miguel, agradecer à doutora Kátia, ao doutor Alexandre, ao Márcio Alves, ao Bruno, que fez aqui o testemunho, ao pastor Naldinho, agradecer à doutora Simone, agradecer ao Cláudio Piteri, à minha secretária Ana Paula, ao Gancinho, que tem um trabalho muito importante também hoje no encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade, que é o POT na nossa cidade, que tem sido um trabalho muito bom no sentido de encaminhar e dar oportunidade a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Agradecer aos vereadores aqui presentes, vereador Rogério Santos,
Vereador Batista Comunidade. O Batista já tem até comunidade no nome, né, gente? Está fácil de trabalhar. Enfim, gostaria de poder nominar a todos, porque todos são muito importantes aqui nesta noite. Temos uma representatividade muito boa nesta reunião. Quero agradeço a todos os funcionários desta casa que esteve até agora nos acompanhando nesta audiência pública. E informamos que esta audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara. Para assistir às reprises, basta consultar a nossa programação. Agradecer também ao RC TV Interativa, que esteve aqui presente, fazendo a cobertura dessa audiência pública, todo o público presente, todos os nossos assessores dos demais gabinetes, dos demais vereadores que estiveram presentes e colaborando para esta audiência pública. Agradeço a todos, que Deus continue nos abençoando e que possamos cuidar cada vez mais do nosso povo, da nossa cidade, e que a comunidade terapêutica possa se tornar uma realidade na cidade de Osasco. Eu gostaria de finalizar pedindo uma salva de palmas a todos os presentes que até agora nos acompanharam nessa sessão. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e declaro encerrada essa sessão.